Olá! Se tu és estudante universitário ou um autodidata amante de inteligência artificial, então esta aula é para si. É isto mesmo. Você sabe que Machine Learning é uma sub-área de inteligência artificial e eu preparei uma aula completa em que você terá o prazer de entender o que é Machine Learning e usar o método de regressão linear. É isto mesmo. Então fique ligado, acompanhe esta aula completa que eu preparei para ti com todo carinho e amor. Então vamos ver como é que está o nosso programa, ok? Primeiramente, esta aula é de nível universitário. Para tu que és iniciante em inteligência artificial ou tens um nível intermédio, esta aula é para si. E como pré-requisito, você deve dominar o Python básico, como listas, funções e também a biblioteca de pandas. Mas não se preocupe, se tu não dominas Python, eu vou lhe ensinar o básico e o essencial, pois esta aula será prática, mas vamos introduzir um pouquinho a respeito de Machine Learning e regressão linear e depois então nós vamos avançar para a mão na massa. Olha, o objetivo é capacitar o estudante a compreender, implementar e resolver problemas reais. Isto mesmo, como é que é o nosso programa? O nosso programa está recheado. Só para ter uma ideia, a parte 1, uma introdução ao problema. Parte 2, vamos falar da regressão linear. A parte 3, vamos falar de dataset e EDA. O que é isso? Dataset. Pipeline de Machine Learning será a nossa parte 4. E a parte 5, então, eu vou dar o básico e essencial de Python. Mas se tu já dominas, você vai logo na prática guiada, em que nós vamos resolver o exemplo desta aula usando o método de regressão linear. E a parte 6 estará cheio de exercícios. Olha, este exercício é com base na nossa realidade. Nós vamos resolver exercícios práticos usando Machine Learning com método de regressão linear. E parte 7 temos projetos. Isso mesmo, exercícios e projetos são coisas totalmente diferentes. Perdão. Nós não vamos resolver projetos. E depois a parte 5, aconselhamento e aplicabilidade da inteligência artificial, especificamente Machine Learning usando regressão linear em Angola. Você sabia que pode usar regressão linear para prever a subida de combustíveis? Isso mesmo. Então, fique ligado que esta aula está inteiramente preparada para si. Ok, então vamos para a parte 1. O que é ou qual será o nosso problema? Ok, então inicialmente você precisa saber o que é Machine Learning. Nós sabemos que Machine Learning é uma área de inteligência artificial que permite que sistemas aprendam padrões a partir de dados e façam previsões ou decisões sem programação explícita. Exatamente. Você sabia que a inteligência artificial é a área da ciência da computação que permite com que as máquinas executem tarefas que anteriormente eram possíveis apenas para seres humanos? E inteligência artificial tem como sub-área Machine Learning, que é a área que se especializa em treinar as máquinas a reconhecer ou aprenderem padrões e a preverem fenômenos. Exatamente. E por sua vez, Machine Learning também possui uma sub-área que é o Deep Learning. Deep Learning é uma forma de Machine Learning mais avançados que usa redes neurais. Você fique ligado no nosso canal que terás o conhecimento profundo sobre esses todos os conceitos e implementação prática. Se és estudante, subscreve e partilha esta aula para que mais estudantes tenham acesso. Ora bem, Machine Learning possui 3 principais métodos de ensinar a máquina. O primeiro deles é o aprendizado supervisionado. Depois temos o aprendizado não supervisionado. E, por sua vez, temos o aprendizado por reforço. Eu lhe sugiro assistir à aula 2, Introdução ao Machine Learning, onde eu explico conceitos sobre esses 3 elementos e exemplos práticos. Então, pausa este vídeo, assista essa aula e depois vem novamente para junto mergulharmos então sobre esta nossa aula completa de Machine Learning e regressão linear. O que é Machine Learning supervisionado? Machine Learning supervisionado
Ou então, lembra que Machine Learning é o mesmo dizendo que em português, aprendizagem supervisionada. Aprendizagem supervisionada, você pode encontrar em inglês Supervised Learning. Então, eu pus aqui essa tradução para que você tivesse uma ideia. Então, aprendizagem supervisionada, ou então Machine Learning supervisionado, é o tipo de Machine Learning em que o modelo aprende a partir de dados rotulados, ou seja, com entradas que são chamadas de features e saída, que são conhecidos como target. Eu vou apresentar aqui uma tabela para teres uma ideia. Temos uma tabela em que temos como exemplo casas, temos casa 1 até casa 4. Estas casas têm a área em metros quadrados e também possuem quartos e a idade da casa, o ano em que essa casa existe, desde que foi construída, e os preços, certo? Então, o que é o target? Target seria o preço. E o que são features? Features são as características da casa que influenciam no preço. Ok, vamos mais à frente. Como já disse, entradas ou features seriam as áreas, temos aqui em metros quadrados, a quantidade de quartos que uma casa tem e a idade da casa. E target ou saída é o preço da casa. Logo, o preço da casa é influenciado através das variáveis de entrada. Então, se uma casa tem uma área de 80 metros quadrados, possui 2 quartos e já existe há 10 anos da sua construção, o preço é 120 mil. A casa 2 possui outras características e o preço subiu para 200 mil. Ou seja, então nós temos aqui os exemplos, que são casas, temos suas características e a sua saída, que são influenciadas nessas entradas. Ok, se aqui você já percebeu, estás de parabéns. Se não entendeu, fique calmo que você vai entender. Com isso, nós podemos prever o custo de um apartamento, por exemplo, na centralidade do Quilamba, isto na província de Luanda, país Angola. Sim, se nós sabemos que uma casa ou um apartamento com 80 metros quadrados e 2 quartos, já há 10 anos, vale este preço, e temos tantas outras casas, se apresentarem-nos uma casa 5 com 70 metros quadrados de área, 3 quartos e existe há 3 anos, através desses dados, a máquina será capaz de prever o preço desta casa. Pegou a ideia? Vamos mais à frente. O modelo aprende a relação entre as entradas e o preço para prever valores de novas casas. É isso. Viu como é que você pode usar regressão linear para prever casas ou apartamentos e não só? Vamos continuar. O que é regressão? Muito bem. Regressão é um tipo de problema de machine learning onde a variável de saída é numérica e contínua. Por exemplo, resultado que nós já demos anteriormente para prever preços de uma casa. Nós temos casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Em função dos features ou das variáveis de entrada, dos valores de entrada, os preços são contínuos. Logo, quando estamos diante deste cenário, nós chamamos isso de regressão, onde os valores de saída, nesse caso o target, são contínuos. Isso pode valer para imobiliários, isso pode valer para outros tipos de imóveis ou bens materiais que nós podemos prever ou também podemos prever situações, por exemplo, eleitorais em cada ano, os valores são contínuos, alteram em função de certas variáveis. Então, isso é regressão, quando estamos diante de uma variável de saída com números contínuos. Exemplos, nós vimos anteriormente, vamos pegar o exemplo das casas para que você entenda melhor. Temos preço de casas, temos salário, temperatura e vendas. Esses são valores contínuos, numéricos. Um exemplo aqui do preço das casas, temos aqui preço e temos aqui a área da casa em metros quadrados. Você vê, se a casa possui uns 60 metros quadrados e o preço está a 75 mil, olha que se eu tiver uma outra
com uma área de 80, o preço já sobe para 125 mil. E se eu tiver uma outra casa de 100 metros quadrados, o preço já sobe sucessivamente. Você verá aqui, quanto maior é a área em metros quadrados, o preço sobe. Então, aqui estamos diante de uma regressão. E através disso é possível prever o preço de uma casa só tendo em conta as suas features ou as suas variáveis de entrada. Então, você entendeu o que é uma regressão? É quando a variável de saída é numérica e contínua. Outro exemplo, previsão do preço de uma casa em Luanda. Suponhamos entrada ou feature, área em metros quadrados, e a saída ou target, preço da casa. O que acontece? Nessa interpretação gráfica que eu já expliquei para vocês, cada ponto representa uma casa conhecida. Dados de treino. Esse ponto representa uma casa. Lembram? Nós nomeamos aí no exemplo casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. E o eixo X mostra a área da casa. Aqui temos a área da casa. O eixo Y mostra o preço da casa. Aqui temos os preços das casas. E a linha indica a relação aprendida pelo modelo. Quanto maior a área, maior o preço, como eu disse anteriormente. Então, quando estamos diante deste cenário, nós estamos diante de uma regressão. Isso vale para prever preços de casa, vale para prever os salários, por exemplo. Para salário seria quanto maior o ano de experiência, maior o salário. Ou então, quanto maior o nível acadêmico, maior o salário. Para a temperatura, sucessivamente. Para a venda, sucessivamente. Então, vamos avançar para o próximo conceito. Mas antes, porém, lembre, o modelo de regressão aprende esse padrão e pode prever o preço de uma nova casa com base apenas na sua área. Ok? Então, vamos avançar. Aqui você já pode ter uma ideia, desenvolve uma aplicação para uma imobiliária, de modo que ela tenha a capacidade de prever o preço de uma casa. Os avalistas, para darem preços de casa, eles fazem levantamentos, verificam os valores com bases features e então decidem quanto vale essa casa. Logo, uma máquina pode fazer isso sem necessariamente que um avalista o faça, através de quê? Dos dados que esses avalistas já geraram. Vamos à frente. Ok. Regressão versus classificação. Há uma diferença, né? São dois métodos de machine learning, mas regressão e machine learning são tipos de problema de aprendizagem supervisionados. Como eu disse que eles servem de métodos quando nós usamos para resolver problemas dessa tipologia. Por exemplo, os dados possuem entrada, que são features, e existe uma saída conhecida que chama-se target, ou alvo, para treino do modelo. Temos aqui, por exemplo, estas mobílias. Temos aqui o tipo de saída numérica contínua, que são os preços desses imóveis. Objetivo, prever um valor. Por exemplo, qual o valor desta cama? E para medir o valor desta cama, podemos avaliar o material, o tempo. Do mesmo jeito vale para este imóvel, também vale para este imóvel. Ou esta mobília, perdão, estas mobílias. Nós podemos prever os preços deles em função das suas características. Mas qual será o resultado? Um valor contínuo. Então, isso vale por salário, temperaturas e vendas. Eu só repeti o mesmo exemplo para que este conceito fique patente na mente. Você já sabe o que é feature, o que são target. Não parou por aí. O que seria então classificação? Classificação é diferente de regressão. Regressão, você entendeu o que é? Os valores são numéricos contínuos. E já classificação, o objetivo é dar uma categoria ou classe, né? Então, por exemplo, aprovado ou reprovado, spam ou não spam, doente ou não, ou saudável, chove ou não chove. Por exemplo, temos aqui a lista de alunos A até E. Com as suas features, temos a nota final 15, frequência 90%, trabalhos entregues, sim, entregou trabalho. Então, com essas características ou features, qual seria a target ou qual seria o resultado final deste aluno? Aprovado. Então, se eu estiver a usar machine learning com aprendizagem supervisionada, que os dados são rotulados, para prever se um aluno vai passar de classe ou não, eu aí estaria
a resolver um tipo de problema em que usaria classificação para rotular este aluno como apto ou não apto. Olha aqui para este exemplo. O aluno teve nota 12, a frequência foi de 70% e não entregou trabalho. Então, para este aluno é reprovado. Se eu meter aqui um outro aluno F com outras características, a máquina, com base nestes dados, vai ser capaz de prever se este aluno aprova ou reprova. Você entendeu a diferença entre regressão e classificação? Ok, vamos continuar. Se não entendeu, não te preocupes, vamos continuar. A regressão linear é muito importante para quem quer aprofundar os conceitos em Machine Learning. Olha, o modelo aprende a partir de dados rotulados para classificar novos alunos. E, diferente da regressão, que o objetivo não é prever um valor numérico, mas atribuir uma categoria. Exatamente. Então, a regressão, ela prevê um valor numérico e contínuo. Né? Quando o tipo de saída é numérica e contínua, estamos diante de uma regressão. Mas, quando estamos diante de um problema para classificar o estudante ou atribuir uma categoria, estaríamos diante de uma classificação. Ok? Nós vamos continuar mais à frente, nós vamos resolver exercícios práticos sobre regressão e classificação. Ora, muito bem, estás de parabéns porque você conseguiu terminar a parte 1. E nesta parte 2, nós vamos apresentar o problema que vamos resolver. Qual será o problema que vamos resolver? Prever o preço de uma casa com base em suas características. Você já sabe que características são features e saídas são targets. E em Machine Learning supervisionado, você pode resolver um problema usando regressão quando a saída será um valor numérico contínuo. Ou também você pode resolver um problema usando que classificação? Quando a saída é rotular ou dar uma categoria a uma determinada situação, conforme nós previmos o exemplo dos alunos aprovado ou reprovado. Nós podemos também usar Machine Learning para detectar se um e-mail é spam ou não spam. Aí nós usaríamos classificação. Ok. Para este problema, as variáveis que iremos usar serão área em metros quadrados, quantidade de quartos, a idade da casa e o preço desta casa. Né? Essas três variáveis serão suficientes para o nosso exemplo, para que então consigamos prever qual será o preço desta possível casa. Ok. Então, para isso, a parte 2, nós vamos aprofundar um pouquinho em regressão linear. O que é regressão linear? Nós já aprendemos o que é regressão e também entendemos o que é classificação. E essa combinação, regressão linear, o que é isso? É muito importante. E este é o básico de inteligência artificial quando queremos usar Machine Learning para prever resultados contínuos. Você sabia que com esses conhecimentos você será capaz de prever resultados das eleições com base históricos? Você sabia que serias capaz de prever a subida de preços ou de inflação no mercado, não importa o produto que seja? Exatamente, Machine Learning é poderoso e com esses conceitos é o suficiente. Vamos à aula de regressão linear? Ok. O que é regressão linear? Você já sabe o que é regressão e você precisa saber o que é linear. Dá uma pausa nisso e tenta responder e volta no vídeo. Ok, eu sei que você acertou. Regressão linear é um método de Machine Learning ou aprendizagem supervisionada usado para prever valores numéricos contínuos, modelando a relação entre uma ou mais variáveis
de entrada e uma variável de saída por meio de uma equação linear. Então, a relação entre uma ou mais variáveis por meio de uma equação linear, onde o objetivo é prever valores contínuos, ou seja, valores numéricos contínuos, estaríamos diante do método de regressão linear, né? De machine learning, do tipo aprendizagem supervisionada ou supervised learning. Ok, não te esqueças que a forma geral de uma equação para regressão linear é y igual a beta, mais temos aqui a variável b1, beta1, x1, mais beta2, x2, mais e beta n e xn. Vamos desvendar tudo isso aqui. Yeah? Vamos desvendar tudo. Onde y é o valor previsto, ou variável dependente. Essa variável é dependente por quê? Porque vai depender do preço da casa, do salário e de vendas para que ele tenha um valor. Esse beta zero chama-se intercepto ou termo constante. É o valor que o y terá quando todas as variáveis x são zero. Né? Vamos aprender mais à frente sobre isso. Temos x1, x2, xn, são considerados como variáveis de entrada ou feature. Lembra quando nós falamos de área da casa em metros quadrados? Exatamente. Seria representado por cada um destes. E beta 1 a beta n são chamados de coeficientes do modelo. Ou seja, por exemplo, quanto vale 1 metros quadrados de uma casa? O básico seria, por exemplo, 1000 kwanzas. Ok, e quanto seriam 80 metros quadrados? Seriam 80.000 kwanzas. Então, este é o coeficiente. Yeah? Indica quanto cada variável de entrada influencia o valor de y. N, número de variáveis de entrada usada no modelo. Este N, matematicamente, estamos a expressar que podem existir várias features e vários coeficientes no modelo. No nosso exemplo, vamos usar apenas 3 features. Significa que teríamos beta 3, x3. Ok, mas não vamos parar por aí. Vamos avançar com um exemplo para entender melhor. A previsão do preço de uma casa com regressão linear. Como é que seria? Suponha que queremos prever o preço da casa y com base em duas variáveis. Temos a área da casa em metros quadrados, x1, a idade da casa, os anos de existência, x2. Como é que seria? Após treinar o modelo com dados históricos, obtemos a seguinte equação. Olha, y é igual a 30.000. Esse 30.000 vem de onde? Lembra o que nós falamos aqui? É o intercepto. É o valor que, independentemente das características que essa casa pode ter, mas ele já tem possui um valor básico, que são 30.000. Certo? E temos aqui 1.500. Esse 1.500 equivaleria, por exemplo, a cada metros quadrados. Cada metros quadrados de uma casa custam 1.500. E 800 vezes 2. O que isso quer dizer? Que a cada ano de uma casa, a casa reduz o seu valor a 800. Então, com base em isto, nós temos y, valor previsto, que é o preço. O preço da nova casa, nesse caso, seria o y, que ao fazermos a operação matemática, nós teremos um valor, que será o valor de y, que é o preço previsto, ou seja, é a previsão. É o preço que nós não sabíamos, mas baseando-se nos dados existentes, usando regressão linear, nós fomos capazes de prever o preço da nova casa. 30.000, temos beta 0, é o preço base intercepto. É o preço base intercepto. Independentemente da existência de metros quadrados ou a idade, mas o preço da casa já seria 30.000.
Isso na vida real aplica-se e nós vamos explicar isso mais à frente. 1.500 beta é cada metro quadrado adicional, né? Aumenta o preço em 1.500. E 800, como eu já expliquei anteriormente, cada ano de idade da casa reduz o preço em 800. Em suma, para uma casa com área de 100 metros quadrados, por exemplo, e idade 10 anos, seria Y igual a 30 mil, mais 1.500 vezes 100. Esses 100 são os metros quadrados dessa nova casa. Nós queremos prever, por exemplo, quanto é que custaria uma casa que possui 100 metros quadrados de área e existe já há 10 anos. Quanto é que seria o preço desta casa? Então, usando regressão linear, baseando nessa equação, teríamos essa demonstração, menos 800 vezes 10. Esse valor, multiplicaríamos o 1.500 vezes 100, daria 150 mil, menos 800 vezes 10, daria 8 mil, então teríamos 172 mil. Essa é a previsão da nova casa, né? A previsão do preço da nova casa. Entendeu como é que nós usamos regressão linear para resolver problemas reais? Uma situação simples, fácil de entender, mas poderosa nos resultados e que impacta o mundo dos negócios. Um ponto importante são as hipóteses da regressão linear. A regressão linear baseia-se em algumas hipóteses simples e que ajudam o modelo a funcionar corretamente. Primeiro, relação aproximadamente linear. Assume-se que existe uma relação quase linear entre as variáveis de entrada, a área, por exemplo, a área da casa, e a saída, que é o preço. Como assim relação linear? Porque o preço depende diretamente da área da casa, do preço da casa, da quantidade de quartos. Então, por isso é que essa relação numérica é diretamente proporcional, as features são diretamente proporcional ao preço da casa, influenciam significativamente. E também possui pouco ruído, né? Que são os outliers, são valores muito fora daquilo que se espera. Os dados não devem ter muitos valores, muito fora do padrão, que nós chamamos de outliers, pois estes podem distorcer a linha ajustada. E outro ponto também, variáveis relevantes. As variáveis usadas devem ter influência real sobre o resultado. Área, idade da casa são relevantes para o preço, como já disse aqui anteriormente. Tem uma relação muito forte entre a target e os features. Por fim, mesmo que essas hipóteses não sejam perfeitamente atendidas, a regressão linear ainda funciona bem em muitos problemas reais, sendo simples, interpretável e eficiente, como eu já disse anteriormente. Por que usar a regressão linear? Exatamente. Então, a regressão é um dos métodos mais usados em Machine Learning, principalmente em contextos introdutórios e acadêmicos, pelos seguintes motivos. Primeiro, é simples, é fácil de entender, implementar e aplicar, mesmo quem está a começar em Machine Learning. Razão pela qual eu criei esta aula completa de Machine Learning e regressão linear. E o segundo ponto, interpretável. Os coeficientes do modelo mostram claramente como cada variável influencia o resultado, facilitando a análise e explicação dos resultados, como vocês mesmos veem. Ainda não metemos a mão na massa, mas você já entendeu com clareza o que é regressão linear e para que serve. Terceiro ponto, é rápida a sua implementação. O treino e a previsão são computacionalmente eficientes, funcionando bem, mesmo com grandes volumes de dados. E não só, vocês vão entender melhor o modelo, como nós treinamos o modelo, a relação entre as variáveis e a implementação em Python, que é muito simples ainda. E por último, é excelente para ensino e base teórica. A nossa aula será prática, mas eu estou a começar com uma introdução teórica para que vocês enraizem bem os vossos conceitos.
né? Então, isso serve como fundamento para modelos mais avançados, ajudando a compreender conceitos essenciais como regressão, erro, ajuste e generalização. Você não vai esperar aprender o machine learning não supervisionado, ou reinforcement learning, ou deep learning, a respeito desses conceitos de erro, ajuste, treinamento, testes. Este é o momento certo para aprenderes, razão pela qual eu escolhi dar para vocês uma aula completa sobre regressão linear. Limitações. Claro, tem suas limitações, né? Apesar de ser tão útil, a regressão linear apresenta algumas limitações importantes, como não modela relações complexas, né? A regressão linear assume uma relação em linha reta às variáveis, usa-se uma equação linear. Quando o problema envolve padrões não lineares ou muito complexos, então há aí uma certa dificuldade. O modelo não consegue representá-lo adequadamente. E, por outro ponto, sensível a outliers. Outliers são valores muito maior, distante daquilo que é o padrão. Valores muito extremos, como eu já disse, e podem deslocar a linha de regressão, afetando negativamente a previsão, porque a regressão consiste em criar um gráfico linear, né? Através da relação entre as variáveis dependentes e não dependentes. Isso nos dá a capacidade ao modelo de prever um valor acima ou abaixo daquilo que já é habitual. Mas serve como primeiro modelo, mesmo com essas limitações,